Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Boas-vindas a mais uma imersão detalhada nas nossas anotações de hoje. Olá, muito bom estar aqui para mais essa análise. Quem nunca passou por aquela experiência exaustiva de estar diante de um texto super denso, lendo o mesmo parágrafo, 5 vezes seguidas? Nossa, sim. Na tentativa de forçar a informação para dentro da cabeça de qualquer jeito. Exato, é aquela velha tática, né? De ficar repetindo datas, fórmulas ou conceitos na véspera de uma avaliação. Tudo na esperança de que a memória de curto prazo consiga aguentar o peso daquela informação por, algumas horinhas. A famosa decoreba? Isso. E o resultado, quase invariavelmente, é evaporação total desse conteúdo assim que a necessidade imediata passa. Entregou a prova, apagou a mente. É um ciclo muito frustrante que permeia grande parte da experiência educacional tradicional de quem está ouvindo. Dinâmica muito comum mesmo. E, do ponto de vista neurológico e cognitivo, a razão para essa frustração é estrutural, sabe? A arquitetura da mente humana simplesmente não opera como um disco rígido de um computador. Onde basta transferir um arquivo e pronto, né? Quem dera, não é só arrastar um arquivo de texto para a pastinha mental e achar que ele vai ficar armazenado indefinidamente. A mente exige contexto, ela precisa de processamento ativo e ancoragem em estruturas que já existem ali, para reter qualquer dado. E mais importante ainda, para compreender de fato essa informação. Com certeza. Quando a educação se baseia apenas no ato mecânico de reter dados isolados, ela entra em atrito direto com a forma como o nosso cérebro evoluiu para aprender ao longo de milênios. Certo, vamos desvendar isso. A missão central da nossa análise profunda de hoje é justamente investigar a mecânica desse processamento interno de informações. Para quem já acompanha essas discussões sobre o funcionamento da mente, o foco das nossas fontes de hoje traz um peso histórico gigantesco. Estamos falando de Jerome Bruner. Uma figura essencial. Para dar a dimensão exata, esse psicólogo estadunidense é considerado nada menos que o pai da psicologia cognitiva. Um título de muito respeito. Totalmente. E o objetivo hoje não é apenas revisitar esse título honorário dele, mas entender por que a base teórica que o Bruner estabeleceu torna imperativa a superação da simples decoreba. Se a mente não é um gravador passivo, a gente precisa dissecar qual é o processo real de aquisição do conhecimento, né? Pela perspectiva dele. O que é fascinante aqui é a magnitude da mudança de paradigma que o trabalho do Bruner representa. Antes da consolidação da psicologia cognitiva, o cenário acadêmico era dominado por abordagens bem diferentes. O behaviorismo, principalmente, certo? Exato. Abordagens que tratavam o comportamento humano de forma quase mecanicista. A mente era frequentemente vista como uma caixa preta. Algo insondável, onde não se podia olhar lá dentro. Isso, e o foco recaía quase que exclusivamente nos estímulos que eram fornecidos de fora e nas respostas observáveis. O cognitivismo rompe completamente com isso, ao colocar um holofote gigante exatamente no que acontece dentro dessa caixa preta. Então, recusar a memorização pura não é só uma birra pedagógica. De jeito nenhum. É uma consequência lógica dessa premissa de olhar para dentro. O foco passa a ser a forma como a mente categoriza, como ela organiza e constrói ativamente a realidade. E não apenas a capacidade dela de cuspir respostas condicionadas. Faz todo sentido. E sugere que a memorização é tratada pela educação tradicional quase como um fim em si mesma. E isso acaba ignorando o processamento interno complexo que dá o verdadeiro significado para a informação. É uma diferença brutal. É a diferença entre, conseguir repetir as palavras de um poema em um idioma que a pessoa não fala e ser capaz de compreender a gramática, a emoção por trás daquelas palavras, para criar um poema novo. Perfeito. A memorização isolada cria estruturas de conhecimento extremamente frágeis. Se o contexto do problema muda só um pouquinho... a pessoa fica totalmente paralisada. Sim, porque ela só decorou a fórmula, a estrutura subjacente ali nunca foi realmente compreendida. E para combater essa fragilidade, o material de origem nos mostra que a teoria do Bruner
constrói uma fundação bem robusta. Ele faz isso resolvendo um dos maiores embates da psicologia do desenvolvimento. O embate histórico, vale ressaltar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas anotações de hoje. Ele propõe uma integração entre duas forças que por muito tempo foram tratadas como rivais, como mutuamente exclusivas, o maturacionismo e o ambientalismo. Precisamente. E para a gente apreciar a elegância dessa teoria dele, é crucial desempacotar o que cada uma dessas visões defende nos seus estados mais puros. Vamos começar pelo maturacionismo, então. O que ele dita? O maturacionismo é uma perspectiva que ancora o desenvolvimento quase inteiramente no domínio biológico. A premissa central é que existe um cronograma genético interno. Como se fosse um reloginho biológico. Um relógio inato ditando o ritmo do desenvolvimento humano. Sob essa lente mais estrita, a aprendizagem e o surgimento de novas capacidades mentais dependem só do amadurecimento natural do sistema nervoso. Ou seja, o indivíduo só consegue entender certos conceitos lógicos quando o cérebro dele está biologicamente pronto para suportar essa carga. É o desenvolvimento de dentro para fora. Exato. Só que o perigo de uma visão puramente maturacionista, se a gente levar ao extremo, é gerar uma grande passividade na educação. Fica parecendo que é só cruzar os braços e esperar a pessoa amadurecer. Isso. Se o desenvolvimento depende estritamente desse relógio inato, a intervenção de um professor ou do ambiente perde muito a relevância. A educação vira uma sala de espera. Assume-se que não se pode acelerar ou enriquecer um processo que já está escrito no DNA. E aí, do outro lado desse ringue, as fontes nos apresentam o ambientalismo, que opera no extremo oposto dessa balança. Essa corrente teórica minimiza o peso da genética, ela transfere o protagonismo inteiramente para os estímulos externos. A famosa ideia da lousa em branco. A tábula rasa, exatamente. A mente seria uma argila maleável esculpida pelas forças do ambiente, a cultura, as interações sociais, os desafios do meio. Tudo isso é visto como o único motor do aprendizado. Nessa ótica, o indivíduo é praticamente um produto direto das experiências que ele sofre de fora para dentro. São posições que, colocadas assim, parecem irreconciliáveis. Uma diz que a pessoa é refém do próprio código genético, enquanto a outra afirma que ela é mero reflexo do ambiente. Isoladamente, as duas parecem insuficientes para explicar a complexidade do pensamento humano. Se conectarmos isso com um panorama maior, a gente compreende o verdadeiro peso da contribuição do Bruni. A genialidade dele não foi só propor um meio termo diplomático. Tipo, vamos pegar um pouco de cada. Ele foi mais fundo que isso. Muito mais. Ele estabeleceu que a cognição é o próprio atrito, a própria interação dinâmica entre esses dois fatores. O desenvolvimento cognitivo não ocorre no vácuo de uma mente isolada esperando ficar madura. E também não é uma esponja que só absorve o mundo passivamente. É uma integração contínua. As capacidades biológicas fornecem um maquinário estrutural. Mas é o contato com o ambiente, com a linguagem, os desafios culturais que engatilha e refina essas estruturas. O ambiente dá a matéria-prima para que o relógio biológico interno transcenda suas limitações. É uma dança constante. O indivíduo amadurece, respondendo ao que o ambiente exige. E o ambiente molda as formas pelas quais essa maturação vai se expressar. Uma visão de interdependência maravilhosa e essencial. Isso elimina aquela falácia de que basta colocar a pessoa num ambiente muito rico de estímulos para ela aprender qualquer coisa, ignorando o nível de desenvolvimento mental dela no momento. É como plantar uma semente. A semente tem o potencial biológico, o maturacionismo, para virar uma árvore. Mas se você não fornecer o ambiente, a terra boa, a água, ela não brota. As duas forças precisam se encontrar sistematicamente. E é esse encontro orgânico que constrói o saber real. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que essa filosofia se traduz na mecânica do dia a dia da aprendizagem? É aqui que fazemos a transição para o núcleo estrutural das anotações de hoje. As formas de representação. Porque se a gente rejeita a memorização mecânica, a gente precisa de um modelo de como a mente, de fato, captura essa realidade, né? Precisamos de um mecanismo.
E o Brunner categoriza esse processo de aquisição em 3 estágios ou formas fundamentais: a representação ativa, a icônica e a simbólica. Vamos detalhar cada uma, porque isso muda tudo. Esse trio forma a espinha dorsal de como a gente codifica o universo ao nosso redor. E não são fases passageiras de infância, mas formas contínuas de processamento que a gente usa a vida toda. A primeira camada mencionada nas fontes é a representação ativa. Pelo nome, já dá para imaginar que tem a ver com o movimento. Trata-se da codificação do conhecimento ligada intrinsecamente à ação, ao componente motor e físico. Nesta forma, o saber não está separado do fazer. A pessoa não reflete sobre o conhecimento de forma abstrata. Ela executa. A compreensão se dá manipulando diretamente o ambiente com as mãos, com o corpo. É o que chamamos informalmente de memória procedural ou conhecimento muscular. Isso me dá uma epifania clássica do dia a dia. É o processo de aprender a andar de bicicleta. O exemplo mais perfeito para a representação ativa. Tentar ensinar a física do equilíbrio, os ângulos de inclinação, através de palestras no quadro negro para quem nunca subiu numa bicicleta, é inútil. Totalmente inútil. O cérebro precisa da representação ativa ali. O indivíduo precisa experimentar o desequilíbrio na pele, sentir o peso do próprio corpo no espaço e ajustar a musculatura no susto, em tempo real. O conhecimento de como andar de bicicleta existe na própria ação de pedalar. A aprendizagem não vem antes da ação. A aprendizagem é a ação. E o mesmo vale para tarefas complexas de adultos. Um cirurgião aprendendo um novo corte ou um músico tentando dominar um instrumento diferente. Eles dependem, primariamente, dessa representação ativa nos estágios iniciais. Tentativa, erro e ajuste motor fino. É a forma mais direta de interagir com aquele ambientalismo que a gente falou. Sem dúvida. O ambiente responde fisicamente às ações da pessoa. Só que pensa bem, se a gente dependesse exclusivamente dessa forma de representação para tudo, o pensamento humano seria muito limitado. Terrivelmente ineficiente. A gente ficaria ancorado no momento presente. Precisaríamos ter os objetos físicos na nossa frente para conseguir pensar sobre eles. Para transcender essa limitação física e temporal, a mente desenvolve a capacidade para a segunda forma mencionada, a representação icônica. Se a primeira etapa exige engajamento muscular, a mente precisa criar um atalho, certo? Para não ter que executar a ação toda vez que for processar uma informação. É aí que a icônica entra em cena. É a grande transição da ação para a imagem mental. O processamento passa a depender da percepção visual, da capacidade de criar diagramas ou representações espaciais da realidade na cabeça. Sem precisar tocar naquilo fisicamente. A palavra ícone já entrega, remete à imagem, à semelhança. Uma representação icônica mantém uma analogia visual com o objeto real. Pense na organização cognitiva para navegar por uma cidade. Inicialmente, o seu conhecimento das ruas pode ser puramente ativo. Você tem que caminhar repetidas vezes pelo mesmo percurso para não se perder. Até as pernas decorarem o caminho. Isso. A transição para a representação icônica ocorre quando a sua mente consegue gerar um mapa visual dessas rotas. Aquele mapa mental que permite planejar um desvio sem precisar andar pelas ruas antes. Você usa a visão espacial na imaginação para organizar informações que antes dependiam só do corpo. Isso é uma ferramenta muito poderosa. É a ponte perfeita. E explica por que diagramas arquitetônicos ou manuais de montagem com ilustrações são tão eficazes. Quando olhamos o manual daquele móvel difícil de montar, o diagrama visual mostra como as partes se encaixam no espaço. A gente aprende o processo quase instantaneamente através da imagem, o que demoraria horas se fosse só por tentativa e erro ativa, com as peças de madeira ali no chão. A representação icônica organiza o caos visualmente, mas ainda tem uma fronteira final nesse processo evolutivo da cognição nas anotações de hoje. Come da montanha, chegamos à representação simbólica. O marco onde o pensamento atinge a sua capacidade máxima de abstração e complexidade. E o que diferencia a simbólica da icônica? A diferença vital é que a icônica ainda precisa se parecer visualmente com a realidade física.
Já o domínio simbólico opera através da arbitrariedade pura. E o que isso quer dizer na prática? Significa que os símbolos usados não possuem mais nenhuma conexão visual, sonora ou física com os objetos que representam. Os grandes exemplos são a linguagem estruturada e os sistemas matemáticos. É fascinante pensar nisso. A palavra oceano, escrita no papel, ela não é vasta, não contém água e nem tem a cor azul. É só tinta no papel. Exato. O conjunto de letras é só uma convenção, um código abstrato, que a nossa comunidade linguística aceitou. Essa separação total entre o símbolo e o objeto confere à mente uma liberdade absurda. Através da linguagem simbólica, ganha-se a capacidade de manipular conceitos que nem possuem forma física no mundo material. Como discutir justiça, Ou debater eventos históricos de séculos atrás. ou calcular a trajetória de um foguete usando equações no quadro. A representação simbólica atua com o algoritmo de compressão mais poderoso do pensamento humano. Permite que ideias vastíssimas sejam manipuladas em segundos por meio de palavras e números. E é a compreensão rigorosa dessas três fases da ação física para a organização visual, culminando no símbolo abstrato, que revela por que a decoreba é uma falha estrutural. O erro crítico de grande parte dos modelos educacionais é tentar impor esse nível simbólico de forma prematura e isolada. Apresentar teorias complexas e fórmulas algébricas como o primeiro ponto de contato com o novo conhecimento. A educação exige que o indivíduo opere lá no topo da pirâmide, sem ter construído a base. E o aprendizado profundo, aquele que não evapora depois da prova, geralmente requer que a mente percorra o trajeto completo. Requer que o conceito seja primeiro sentido na prática, depois estruturado em imagens mentais, Para só no final ser traduzido na linguagem rigorosa da matemática ou do texto. Nossa análise sugere fortemente que a dificuldade em internalizar coisas complexas não é falta de inteligência, é um sintoma de inversão metodológica. Se o ensino só joga símbolos arbitrários na nossa cara, quando o cérebro ainda está implorando por uma representação ativa ou icônica para criar um alicerce, O único recurso que sobra é tentar decorar a sequência de símbolos, resultando naquele conhecimento volátil que discutimos no início da imersão. essa teoria oferece uma lente diagnóstica muito cirúrgica sobre como o conhecimento deve ser estruturado em qualquer idade, certo? O poder dessa teoria é sua aplicabilidade ao longo de toda a vida. Essas três formas continuam operando paralelamente na mente adulta. Não substituem umas às outras. Não. Quando um conceito teórico se torna muito impenetrável, a melhor estratégia é retroceder, voltar para o nível icônico, buscando desenhar um mapa mental do problema. Ou até retornar para a ação física, simulando na prática para recuperar o entendimento. É uma arquitetura do saber imponente. O que parecia só uma crítica à repetição mecânica se revela como um sistema dinâmico de processar a realidade inteira. Para amarrar tudo de forma coesa, acho que vale uma rápida recapitulação dos nossos eixos de hoje. Ótimo. Começamos reconhecendo Jeremy Bruner como o grande arquiteto da psicologia cognitiva, tirando o foco do comportamento observável e iluminando os mecanismos internos de como o saber é construído. Vimos como ele equacionou o eterno debate entre esperar o amadurecimento biológico e ser apenas moldado pelo ambiente, mostrando que a inteligência é forjada na fricção entre essas duas forças. E no núcleo prático, dissecamos as três modalidades: a ativa, enraizada na ação e no movimento do corpo; a icônica, que otimiza as coisas criando imagens visuais; E a simbólica, que liberta o pensamento usando a lógica arbitrária da linguagem e dos números. Isso levanta uma questão importante, especialmente quando a gente pensa no desafio de aprender coisas novas depois de adultos. Uma reflexão muito necessária. Se a arquitetura da mente evoluiu para decodificar o mundo nessas camadas gradativas, do físico para o visual e só depois para o simbólico, precisamos reavaliar como os adultos são treinados hoje em dia. Pense no esforço de aprender a programar códigos complexos ou dominar um novo idioma aos 40 anos. Será que a altíssima taxa de abandono nessas áreas ocorre porque, movidos pela pressa do mercado, os métodos nos jogam direto num mar de sintaxes abstratas e regras gramaticais? Na ânsia de acelerar a coisa toda, será que não estamos ignorando a necessidade do nosso próprio cérebro
de agir fisicamente e visualizar antes de ser soterrado por símbolos que não significam nada inicialmente? Fica o questionamento estrutural. Será que o segredo para destravar os nossos gargalos de aprendizado na vida adulta é ter a coragem metodológica de dar um passo atrás? Construir as fundações ativas e icônicas de propósito antes de encarar a teoria nua e crua. Deixamos essa provocação excelente como ponto final da nossa exploração conceitual de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou durante todo este aprofundamento rigoroso na psicologia cognitiva. Que a busca por formas mais eficientes e reais de processar o mundo seja uma constante para todos nós. Com certeza. Até a nossa próxima investigação analítica.